Bom, bom dia a todos e todas, boa tarde ou boa noite, porque essa palestra de hoje depois será apresentada, vai estar disponível também no YouTube. Então, como eu disse, né, a gente vai começar a palestra, né? Na verdade, é um ciclo de palestra de alguns eventos sobre invisibilidade, e a palestra de hoje, ela tem como palestrante a Priscila Souza dos Santos, ela que é enfermeira e é especialista em gestão da saúde com ênfase em audiência. Eu esqueci de me apresentar também, sou o professor Elton Lima Santos, professor da UFAL, né, que estou coordenando, né, esse ciclo de palestras que a gente vai ter. A gente está fazendo essa, né, sobre os direitos e a invisibilidade das mulheres vivendo com HIV, contando um pouco da experiência de trabalho que a enfermeira Priscila teve, né, num projeto de pesquisa que ela participou. Eu agradeço a atenção de todos aqueles que estão aqui participando e, posteriormente, aqueles também que vão estar assistindo no canal do YouTube. Solicito também que, como a gente vai encaminhar certificados, que vocês possam colocar no chat o nome e o e-mail de vocês, para que, posteriormente, a gente encaminhe o certificado da palestra. Então, sem mais delongas, eu vou aqui já abrindo aí a câmera à Priscila. Agradecer a Priscila, né, por ministrar essa palestra, que é muito interessante, né, para toda a sociedade. Então, Priscila, eu vou pedir para você compartilhar a sua tela de apresentação e você já pode começar a apresentar, agradecendo, pedindo, né, agradecendo novamente a sua participação. Olá, bom dia a todos e todas. Muito obrigado, Elton, pela oportunidade, né, de falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência enquanto pesquisadora com mulheres vivendo com HIV. Eu participei de uma pesquisa, certo, em que nós fazíamos entrevistas com mulheres que vivem com HIV e que fazem tratamento lá no Pan Salgadinho. Nós fizemos em torno de 220 mulheres e eu venho apresentar aqui para vocês algumas especificidades e algumas iniquidades dessas mulheres que passam por essa vivência do HIV na sociedade. Então, quando a gente fala de HIV, primeiro é muito importante a gente falar sobre os dados epidemiológicos. Então, nesse período histórico de 2007 até junho de 2020, foram notificados 342.459 casos de infecção pelo HIV no Brasil. Destes, 104.824 são do sexo feminino. E quando a gente coloca isso em um gráfico, a gente consegue perceber que esse crescimento, essa variação, ela segue um padrão, eu não diria proporcional, mas a gente consegue ver que quando a gente olha o sexo feminino e a gente compara com o masculino, muitos mais homens são infectados pelo HIV. Entretanto, a gente percebe que quanto mais homens infectados com o HIV, mais mulheres são infectadas pelo HIV. Então, isso leva a alguns questionamentos acerca de por que as mulheres seguem essa proporcionalidade. E aí a gente consegue verificar que lá nos dados epidemiológicos, em relação ao tipo de exposição, a gente percebe que em 51,6% dos casos em homens são decorrentes da exposição homossexual ou bissexual, e apenas 31,3% da exposição heterossexual. Já entre as mulheres, o caso de exposição heterossexual,
ele compreende quase que toda a totalidade dos casos de contaminações de infecções com o HIV. A gente consegue visualizar 86,6% dos casos que se inserem nessa exposição. Então, a gente consegue perceber lá, principalmente onde foi feita essa pesquisa, que muitas das mulheres entrevistadas, elas tinham esse sentimento de querer ser invisível. E aí, quando a gente fala sobre invisibilidade, a gente também tem que falar sobre a privacidade. Porque muitas vezes, principalmente as mulheres lá, elas tinham essa confusão de conceitos. A invisibilidade, ela está bastante relacionada com o fato da pessoa ser invisível perante a sociedade. Então, a gente consegue ver alguns estudos, inclusive, tem um livro muito interessante que eu recomendo que se leia, que é o livro onde o doutor, uma experiência de doutorado, que foi a obra de TCC, tá? Depois eu vou deixar até o nome do livro para vocês verem, mas que ele passou cerca de 10 anos vivendo trabalhando junto com garis, na universidade em que ele fazia esse estudo de doutorado. Então, ele já era conhecido pelas pessoas lá, mas a partir do momento que ele entrou no papel dos garis, desses trabalhadores, ele passou a não ser reconhecido pelas pessoas. Então, ele estava ali convivendo com todo mundo, mas ele ficou invisível só de assumir uma posição de atividade braçal ou de uma posição que não é muito reconhecida pela sociedade. E a gente também consegue ver isso nas mulheres que vivem com o HIV, por diversas vulnerabilidades que elas possuem, mas também por essa vontade mesmo que elas têm em serem invisíveis. E aí, a invisibilidade dessas mulheres está muito associada ao estigma que a sociedade impõe para elas, né? E também com a questão da privacidade, que muitas delas têm medo da sua condição ser revelada, porque às vezes elas se sentem menos mulher ou menos pessoa merecedora de viver na sociedade. Então, o diagnóstico de HIV, ele vem associado principalmente para as mulheres com muitos tabus comportamentais. Então, ela está muito associada à questão da promiscuidade, ou mulheres que têm múltiplos parceiros, ou mulheres que trabalham, que são trabalhadoras do sexo. Isso foi estabelecido pela sociedade patriarcal, onde a mulher tem que ser castigada por uma conduta que foi indecente. E a gente conseguiu muito visualizar isso na pesquisa, porque nós percebíamos que algumas mulheres se sentiam aliviadas em falar que o motivo da sua contaminação não foi devido à exposição sexual. Então, a gente conseguia perceber que as mulheres que tinham sido contaminadas com o HIV a partir de relações sexuais, elas eram pessoas bem mais fechadas para compartilhar os seus sentimentos, as suas experiências. Já as mulheres que eram contaminadas por outras vias de transmissão, por exemplo, o acidente com material biológico, elas falavam com muita tranquilidade. Inclusive, elas já chegavam na sala da entrevista falando: não, eu fui infectada porque eu tive contato com material biológico. Então, a gente percebe que essa questão do preconceito está tão arraigado na sociedade que as próprias mulheres que são contaminadas com o HIV, que vivem com o HIV, têm esse preconceito com elas mesmas. Então, principalmente nos interiores, nas cidades pequenas, é muito difícil da gente conseguir a adesão ao tratamento dessas mulheres, principalmente pelo fato de que a gente sabe que em cidades pequenas, a maioria das pessoas se conhecem. Então, muitas revelaram esse medo
de ir para a unidade básica de saúde e acabarem divulgando a sua soropositividade. Então, perceba que a questão da soropositividade, a questão do sigilo e da identificação do seu diagnóstico, muitas vezes trazem para as mulheres não só dificuldades de acesso ao tratamento do HIV, mas também como dificuldades de acesso a outros tipos de tratamento. Porque, como eu sempre dizia às mulheres lá na pesquisa, que o HIV é só mais uma doença. Então, você tem que cuidar-se para não ter outras doenças. Porque a gente sabe que a gente está suscetível a tudo nesse mundo. Então, você tem que se prevenir, tem que procurar tratamento. Mas aí, elas não têm essa confiança, muitas delas não têm esse vínculo com as unidades básicas de saúde, onde ela se sinta segura em revelar seu diagnóstico e aquele diagnóstico ficar no sigilo paciente e profissional da saúde. E quando a gente fez essa pesquisa, a gente procurou também pesquisar algumas barreiras que as mulheres vivendo com HIV enfrentam. E acreditem, por mais que isso possa parecer um pouco teórico, eu consegui ver essas questões na prática. Então, a gente percebe que muitas das mulheres tinham diminuição do interesse da vida afetiva e sexual. Quando nós fizemos essa pesquisa, um dos critérios de inclusão eram se elas tinham vida sexual ativa, porque a pesquisa ela é voltada para o conhecimento e a percepção sobre os comportamentos sexuais do HIV. E muitas das mulheres que a gente abordava, elas diziam que não, eu não tenho mais relacionamentos. Depois que eu descobri, eu não quis mais ter nada com ninguém. Isso foi muito, muito, muito comum. Inclusive, foi uma das dificuldades que nós tivemos em recrutar essas mulheres para fazer as entrevistas, porque muitas delas tinham abandonado a sua vida sexual e afetiva. E quando eu falo em afetiva, eu não falo só na questão de relacionamento amoroso. Muitas mulheres também se privavam de estar em convivência com a sociedade. Eu lembro de muitos casos, mas um caso que me chamou bastante atenção foi de uma das entrevistadas que foi feita comigo, né? Em que ela me dizia que descobriu o seu diagnóstico de HIV e ela tinha medo de estar no meio das pessoas. Ela tinha medo de estar convivendo na sociedade. E aí ela me revelou que ela sempre teve o sonho de fazer uma faculdade, mas ela não conseguia porque ela tinha medo de ficar no meio das pessoas e as pessoas descobrirem o diagnóstico dela e por causa disso ela ser isolada, ser afastada ou ser discriminada pela sua soropositividade. Outra coisa que a gente consegue identificar bastante e que às vezes a gente não consegue visualizar, mas que na pesquisa e conversando com as mulheres, porque a gente tinha um roteiro estruturado, mas a gente percebeu que essas mulheres precisavam muito de ter uma conversa. Elas não tinham com quem conversar. E muitas dessas conversas, a gente percebia uma desigualdade de gênero. A gente percebia que muitas dessas mulheres, elas se submetiam ao parceiro por acreditar que, por ter o HIV, ela era menos merecedora, ou que o parceiro estaria fazendo um bem em estar com ela por ela ter o HIV, que ele poderia rejeitá-la ou rechaçá-la ou abandoná-la. Então ela se sentia grata ao parceiro e se submetem a diversas situações, inclusive alguns casos
que nós conseguimos encontrar durante as entrevistas casos de violência doméstica e de violência contra a mulher também. Então, assim, inclusive uma me disse que, não, ele às vezes me dá uns tapas, entendeu? E ela falava isso com uma naturalidade e que para ela aquilo era normal. Para ela se sentia como eu tenho o HIV e eu tenho que submeter-me a qualquer tipo de situação porque o meu parceiro me aceitou assim. Então, por ele ter me aceitado assim, eu tenho que aceitar todas as situações que ele me impõe. E dentre essas situações, além da violência, a gente conseguiu perceber que as mulheres têm um baixo poder de negociação sexual sobre a prevenção e contracepção. Então, a gente conseguiu visualizar bastante que as mulheres diziam: ah, meu parceiro não gosta de usar camisinha. Tá, mas com que frequência você utiliza? Quase nunca. E aí a gente percebe que essas mulheres, elas não conseguem negociar com o parceiro sobre a prevenção que seria benéfica para ele. Então, a gente conseguiu escutar alguns relatos, por exemplo, elas diziam: ah, meu parceiro diz que não gosta de ter relação sexual com a camisinha. E aí eu converso com ele e digo a ele: olha, mas a gente tem que utilizar para proteger você de não se contaminar. E muitas vezes o parceiro dizia a essa mulher que, ah, se pegar, pegou. Se eu tiver de pegar, eu pego. Outros nem acreditavam no diagnóstico da parceira. Ah, isso é mentira, isso é conversa. E elas não conseguem estabelecer esse vínculo, às vezes até por causa das suas experiências e do método no qual ela foi criada. Então, muitas vezes elas tinham vergonha de conversar com o parceiro sobre essa questão da prevenção sexual, sobre essa questão da negociação, de como seria se tratar esse relacionamento entre eles. Então, algumas relataram, principalmente as de baixa escolaridade, relataram essa questão de ter a vergonha de conversar com o parceiro, não por ser HIV positiva, tá? Isso daí a gente consegue visualizar em muitas mulheres, sendo soropositivas ou não. Mas aqui, como a gente está falando das soropositivas, elas têm essa dificuldade em conversar com o parceiro, porque se existe um tabu de que a mulher não pode falar sobre sexualidade, que ela não pode falar sobre o sexo. E, além disso, a gente consegue também ver o estigma social. E esse estigma, ele é muito impactante na vida das mulheres que vivem com HIV. Um dos casos que eu acho que me impactou bastante foi de uma paciente em que a mãe da paciente era uma profissional de saúde. E a mãe dessa paciente criou diversas barreiras nessa mulher devido à sua falta de conhecimento sobre o HIV. E aí ela me relatou a história, eu não vou identificar, lógico, mas ela dizia assim: olha, eu trabalho como manicure e eu vou na casa das minhas clientes, eu faço atendimento domiciliar. E quando a minha mãe era viva, ela dizia que eu não poderia ir para o banheiro das minhas clientes, porque se eu utilizasse o banheiro das minhas clientes, eu poderia passar o HIV para elas. E aí ela dizia só que eu ia de uma paciente, de uma cliente para outra. Eu saía de uma cliente e já ia para outra. E às vezes eu passava o dia inteiro na casa das clientes. E eu não ia no banheiro porque minha mãe disse para não ir no banheiro das clientes. Eu não bebia água, para não compartilhar o copo. Às vezes as clientes me ofereciam almoço, eu não aceitava. Então, decorrente disso, eu tive várias infecções urinárias. Ela relatando, dizendo que eu não conseguia ir no banheiro, eu ficava
eu me segurava até chegar em casa, porque minha mãe dizia que eu não poderia fazer isso. Então, veja o quantitativo de barreiras que foi criado nessa mulher por um conceito errôneo passado por um parente e que até então era um profissional da saúde. Esse estigma social também influencia muito no relacionamento familiar, que a gente consegue enxergar muito que muitas das mulheres, principalmente as que são mães, quando descobrem o seu diagnóstico de HIV positivo, elas tentam um pouco, por meio de proteção dos filhos, se afastar um pouco mais. Uma das mulheres que eram mães e que faziam tratamento lá, ela disse que, por um tempo, eu não abraçava meus filhos, eu não beijava meus filhos, eu não fazia o almoço dos meus filhos, quem fazia era a minha mãe, porque eu também não dava banho dos meus filhos, porque eu não queria contaminar eles. E aí, além disso, a gente consegue visualizar nas pacientes que são mais novas, que convivem com os pais, essas barreiras de relacionamentos com os pais. Porque, às vezes, a sociedade coloca a mulher que vive com HIV como promíscua, como uma mulher que não viveu uma vida seguindo os padrões que foram estabelecidos pela sociedade. Então, muitas dessas mulheres, elas se sentiam muito acanhadas, muito amedrontadas em conversar sobre o seu diagnóstico de HIV e principalmente de falar sobre as suas experiências. Mas, quando nós colocamos elas em uma sala reservada com os entrevistadores, a gente percebeu que elas tinham muito para falar, que elas tinham muito para conversar e que elas revelavam que se sentiam presas porque não tinham com quem conversar. E naquele momento da entrevista, foi o momento que muitas delas desabafaram. E aí, quando a gente fala do direito das mulheres que vivem com o HIV, a gente sabe que não existe ainda uma política específica para as mulheres que vivem com o HIV. Então, as mulheres que vivem com HIV, elas são agrupadas em dois direitos principais que estão aí colocados pelo nosso governo atual e estabelecido também pelos anteriores, né? Mas aí as mulheres elas se encaixam preferencialmente assim no direito sexual e reprodutivo, que é um direito garantido para as mulheres, e no direito das pessoas vivendo com o HIV. E quando a gente vai para o direito sexual e reprodutivo, a gente já tem o primeiro impacto com as mulheres que vivem com o HIV. Porque o direito sexual, ele permite que a mulher tenha a vivência da sexualidade sem a violência, sem a discriminação, sem a imposição e o respeito pleno pelo corpo do parceiro. Então, como eu já tinha falado anteriormente, essas mulheres, essa vivência da sexualidade para elas, ela acontece, por muitas das vezes, de um modo completamente diferente. Então, muitas vezes elas têm imposições dos parceiros, muitas vezes elas sofrem discriminação. Se vocês tiverem curiosidade, tem uns relatos muito interessantes no YouTube que é de um grupo de valorização da vida, em que uma das mulheres ela relata do seu diagnóstico de HIV e ela diz assim: eu me lembro de duas situações que marcaram muito a minha vida. A primeira foi onde eu trabalhava e um dos meus colegas de trabalho disse que não queria compartilhar o elevador com uma pessoa que tem HIV. Então, ela não era desejada naquele local do trabalho. E a outra situação foi a que eu estava com um paquera, como ela refere, né? Com um paquera. E aí, quando a gente estava se acertando, conversando,
eu resolvi contar para ele que eu era portadora do HIV, que eu vivia com o HIV. E aí ele, naquele momento ele diz, ela relata que ele parou e disse, espera um pouco, deixa eu ir para casa, eu preciso pensar nisso e depois eu ligo para você. E ela disse que já faz 15 anos e que provavelmente ele não vai ligar para ela mais. Então perceba que logo quando a gente chega nos direitos sexuais e reprodutivos, a gente já tem esse primeiro impacto. As mulheres que vivem com HIV estão com seus direitos sexuais e reprodutivos comprometidos. E no direito sexual e reprodutivo ainda tem a questão da gestação, que a mulher pode escolher se deseja ou não ter filhos. Só que as mulheres que vêm com HIV, por muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente sabe que, embora a gente tenha muitas instituições, governamentais ou não, que divulgam sobre o HIV, divulgam informações sobre o HIV ele ainda é pouco divulgado na sociedade. A gente sabe, muitas das pessoas conhecem assim, o HIV, uma doença sexualmente transmissível. Mas poucas pessoas sabem as especificidades do HIV. Por exemplo, muitas das mulheres têm medo de ter uma gestação por ter medo de contaminar o bebê, né, com o HIV. E que hoje em dia, graças a Deus, e a gente está conseguindo fazer esse trabalho com as mulheres lá, de incentivo. Olha, se você tem o desejo de ter um bebê, vamos lá, vamos ter uma consulta, vamos conhecer sua situação e vamos sim estimular essa sua gestação. Vamos fazer o tratamento corretamente, vamos fazer os exames. E aí, muitas dessas mulheres se privam desse direito, desse desejo delas, por não se sentirem nem merecedoras, porque algumas dizem que não querem ter um filho por conta disso, e outras por se sentirem esse medo, por sentirem esse medo de transmitir ao seu filho esse vírus. Então, muitos dos casos que a gente conseguiu detectar são mulheres que têm baixa escolaridade, que vivem essa questão da discriminação, que vivem a falta do direito sexual e reprodutivo, e que uma coisa que a gente percebeu muito é que essas mulheres precisam ser empoderadas e elas precisam compreender a real situação do HIV. Porque hoje em dia o HIV ele é uma doença que está sendo considerada crônica, porque a pessoa que vive o HIV, ela consegue conviver normalmente em sociedade, tomando seus medicamentos como qualquer outra doença. Eu lembro que eu costumava, era uma resposta muito padrão que eu dava para as mulheres, porque eu conseguia ver muito isso, que elas achavam, eu tenho um HIV, eu não vou viver como qualquer outra pessoa. E aí eu sempre falava isso para muitas delas, olha, você tem o HIV, mas o HIV tem o tratamento e você consegue viver em sociedade normalmente. Aí eu fazia o comparativo porque muitas delas tinham uma escolaridade realmente muito baixa. Olha, você conhece alguém que tem hipertensão? Você conhece alguém que tem diabetes? Ela dizia, conheço. Então, como é a vida de uma pessoa que vive com essas patologias? Aí ela dizia, ela tem que tomar os remédios certinhos, tem que fazer a dieta certinho, tem que estar sempre no médico. Aí eu dizia, pois é, a mulher que vive com HIV, ela também tem que tomar os seus remédios certinho, ela também tem que fazer suas consultas no médico, ela também tem que ter uma vida que lhe propicie viver normalmente. A pessoa que vive com diabetes, ela vive uma vida normal, até certo ponto que a gente sabe que tem as especificidades alimentares e cuidados, né, com lesões e outras situações. Mas é uma pessoa que consegue conviver a sua vida corretamente, desde que faça todo aquela adesão ao tratamento, aqueles cuidados em saúde. E a mulher que vive com HIV é da mesma forma. Então, se você tiver adesão ao tratamento,
vier fazer as suas consultas regularmente, não realizar o abandono, porque a gente vê muito abandono de tratamento, você consegue viver a sua vida normalmente. Além do mais, você tem a garantia, como a gente diz para as mulheres, a garantia de que você vai revelar seu diagnóstico para quem você se sentir confortável. E é um dever dos profissionais de saúde manter o seu diagnóstico em sigilo. Você só vai revelar o seu diagnóstico se você se sentir confortável. E aí, a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da AIDS, a gente também consegue enxergar alguns pontos em que as mulheres que vivem com HIV passam por situações que ferem esses direitos. Então, o primeiro artigo dessa declaração é que todas as pessoas têm direito à informação clara e exata sobre a AIDS. Então, veja, muitas das mulheres que a gente conversou, elas sequer sabiam que existiam medicações para a proteção do parceiro que é soronegativo. Então, hoje em dia, a gente tem a PEP e a PrEP, que é a pós-exposição, que acontece após a exposição, né, da relação sexual desprotegida ou qualquer outro tipo de exposição que venha a oferecer risco de contaminação do HIV. Mas também a gente tem a PrEP, que é uma medicação preventiva ao parceiro que é soronegativo. Então, muitas delas desconheciam essa medicação PrEP e muitos dos parceiros soronegativos, eu acho que quase toda a totalidade, não faziam um acompanhamento ou no serviço especializado, ou faziam testes de soropositividade ou não, ou faziam consultas preventivas. Então, muitas delas diziam, não, ele não faz. Então, a gente consegue perceber que existe muita desinformação acerca do vírus HIV e das pessoas que vivem com o HIV. Então, os portadores do vírus têm direito a informações específicas sobre a sua condição. E quando a gente fala em específicas, a gente fala também do tratamento. Muitas mesmo das mulheres, eu acho que 99% das mulheres que a gente entrevistou não sabiam para que eram aqueles remédios que elas estavam tomando. Elas não conheciam sobre os medicamentos. O que elas sabiam, muitas delas diziam que eu sei, é que o médico disse que eu tenho que tomar e a hora que eu tenho que tomar. Mas eu não sei para que serve, por que eu tenho que tomar dois, eu não tenho que tomar só um. Elas não sabem, elas não conhecem. E aí, todo portador do vírus tem direito à assistência e ao tratamento, sem qualquer restrição, garantindo sua melhor qualidade de vida. Infelizmente, como eu falei para vocês, principalmente as mulheres que vivem no interior, que vivem nas cidades pequenas, elas têm muito medo. E às vezes isso impossibilita o seu tratamento, porque muitas delas dizem, eu não vou procurar um auxílio, porque fulano conhece a agente de saúde, ou que conhece o profissional da saúde que está lá, e se eu contar lá, vai espalhar para todo mundo. E às vezes eu moro muito longe e eu não vou, apesar de ter os carros que levam, existe algumas pessoas do interior têm carros das prefeituras que levam essas pessoas para fazer o tratamento. E muitas delas preferem ir pagando, muitas vezes carros particulares ou transportes públicos, pagando do seu próprio bolso, mesmo não tendo condições financeiras para fazer, elas fazem esse esforço para não ir no ônibus que levam as pessoas para fazer esse tratamento, porque ela não quer que as pessoas descubram que ela tem um HIV. Então, nenhum portador do vírus será submetido ao isolamento, à quarentena ou a qualquer tipo de discriminação. Então, a gente consegue, como eu tinha falado antes, a gente consegue ver essa discriminação, esse isolamento, esse afastamento dessa mulher no próprio seio familiar.
E ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou os direitos da pessoa pelo único motivo de ser portadora do HIV, qualquer que seja sua raça, nacionalidade, religião, sexo ou orientação sexual. Um dos casos que a gente viu de mulheres é que ela falou, ela relatou, nós não sabemos de fato, porque não pudemos pesquisar a fundo, mas que ela falou que ela foi demitida do seu emprego por ser portadora de HIV. Então, veja, essa mulher ela tem o desconhecimento não só da sua condição, mas também o desconhecimento dos seus direitos. Porque, como está previsto em lei, nenhuma pessoa portadora de HIV ela deve ser discriminada, principalmente ser demitida do seu local de trabalho por ser portadora de HIV. E por causa desse desconhecimento, essa mulher criou dentro dela restrições até para procurar novas oportunidades de emprego. Então, todo portador do vírus tem direito à participação em todos os aspectos da vida social. Uma pessoa portadora de HIV, ela é como qualquer outro indivíduo. Ela tem direito a viver dentro da sociedade como qualquer um. Ela tem direito de receber sangue, hemoderivados. Ela não pode fazer referência à doença de alguém. Ninguém pode fazer referência à sua doença. Ninguém pode contar sobre a sua patologia, e por isso que quando a gente fala dos casos, a gente não relata o nome dessas mulheres por direito à sua privacidade, tá? Então, a privacidade dessa pessoa tem que ser preservada. Se você conhece alguém que é portador de HIV, você não deve divulgar essa informação, porque é uma coisa muito íntima, é uma coisa do indivíduo. É a mesma coisa que você alguém contar algum segredo importante seu. Então, essas pessoas guardam esse diagnóstico para elas e para as pessoas nas quais elas se sentem seguras em contar. E também não existe essa questão de submissão ao teste de HIV. Você é obrigado a fazer, você tem que fazer o teste de HIV. As pessoas são submetidas a esses exames, tanto para fim diagnóstico das transfusões, de transplantes, para estudos epidemiológicos, mas ela não é forçada, principalmente forçada pelo parceiro a realizar esse exame. Então, você não pode forçar alguém a fazer o teste do HIV. Claro que se você tiver alguma desconfiança, você vai tentar instruir, você vai tentar, olha, por que você não faz? Mas a pessoa, o indivíduo, ele não como eu posso dizer, obrigado, de certa forma, a fazer esse teste de HIV, salvo os casos previstos na Declaração dos Direitos da Pessoa Portadora de HIV e na legislação. Então, como eu falei, todo portador do vírus tem o direito de comunicar apenas para as pessoas que desejam falar sobre o seu estado de saúde. Ele não é obrigado a revelar o seu diagnóstico. A gente percebe muito que mulheres não revelam o diagnóstico para o parceiro por ter medo de ser abandonada, ou por ter medo que divulguem depois que eles terminarem o relacionamento. Então, a mulher tem que se sentir muito segura para poder contar do seu diagnóstico para esse parceiro. Toda pessoa com HIV tem direito à continuação da sua vida civil, profissional, sexual e afetiva. Nenhuma ação pode restringir seus direitos completos à cidadania. Então, uma das ações que nós fizemos nessa pesquisa também foi o estímulo dessa mulher a voltar ao convívio social, a não se sentir menos merecedora de uma vida em sociedade, de uma vida profissional, de uma vida sexual, como eu posso dizer, mais equilibrada para ela, né? mais respeitosa aos seus direitos, e também o estímulo à vida afetiva. Então, a gente fala muito para elas, olha, os abraços, os beijos, o contato
de certa forma, não vai transmitir o HIV, porque você, até porque hoje em dia, quem faz o tratamento corretamente com o HIV e tem a sua carga viral suprimida, que ela fica indetectável, essa pessoa hoje em dia já foi confirmado vários estudos que essa pessoa não tem o risco de transmitir o HIV. E a gente conseguiu perceber que muitas mulheres possuíam a carga viral indetectável e ainda tinha esse desconhecimento dessa questão da sua carga viral indetectável e a não transmissão do HIV devido a esse ponto. Então, obrigado a todos. Eu não sei se eu falei muito, mas obrigado pela oportunidade. Obrigado por vocês que tiraram esse momentinho para conversar um pouco sobre essas mulheres. Elas são pessoas que precisam muito ter voz, precisam muito ter as suas vulnerabilidades divulgadas para que possam ser estabelecidas não só a conscientização da sociedade, mas que sejam providenciadas também políticas públicas que auxiliem essa mulher a viver de uma forma mais equiparada, de uma forma mais qualidade de vida, uma qualidade de vida melhor. Então, obrigado a todos. Aqui tem algumas referências, tá, que eu utilizei, alguns links que vocês podem consultar, caso tenham curiosidade. E eu passo agora a fala para o Elton. E eu me ponho à disposição para qualquer dúvida, se caso eu souber responder no momento, eu me ponho à disposição. Obrigada. Ok, parabéns, viu? Muito boa apresentação, Priscila. Eu acho que foi bem pertinente a todo mundo, inclusive as pessoas que estão assistindo agora, né, ao vivo, e são da área de saúde, né, área de fisioterapia, enfermagem. Então, é bem interessante todas as informações. Tem uma pergunta que colocaram aqui no site da Nubia, no site não, no chat da Núbia Mota. Eu acho que você estava apresentando. Acho que você pode, se você quiser, você pode até tirar o compartilhamento já, Priscila. Tá. Que ela pergunta que essas mulheres tinham ou estavam sendo acompanhadas por psicólogo ou psicóloga e se elas não foram, se elas foram orientadas para isso. Então, Núbia, muito pertinente a sua pergunta. Lá no serviço especializado, eles têm psicólogos. Mas o que é que acontece? Muitas dessas mulheres têm medo de falar sobre a situação, sobre seus problemas. E uma coisa muito interessante que a gente conseguiu identificar é que muitas delas possuem adoecimento mental. Muitas delas têm esse sofrimento psíquico, ocasionado, derivado, logicamente, do seu diagnóstico de HIV. Então, lá no serviço especializado, possuem psicólogos, mas muitas delas não querem conversar com o profissional da saúde por se sentirem muito envergonhadas com o seu diagnóstico. Embora lá o serviço especializado no Pan Salgadinho seja específico para as mulheres que possuem HIV, então as pessoas que se encontram lá ou estão indo para fazer um teste, né, para o HIV, e outras são pacientes de lá, que já são acompanhadas há bastante tempo, muitas se sentem com medo realmente de falar sobre o seu diagnóstico. Então, a gente conseguiu, na pesquisa, incentivar algumas em ter essa conversa com o psicólogo, e a gente lá no bloco, onde tem o tratamento, a gente também tem muito essa questão da escuta terapêutica, porque essas mulheres saem de casa e muitas vezes ninguém de casa sabe. Eu lembro de uma paciente que ela entrou comigo na sala, só que ela estava na sala de espera com a mãe. E aí, quando eu fui lá falar com ela, a gente teve muito cuidado em conversar, porque a gente não pode chegar na sala de visita e falar: olha, a gente está fazendo uma pesquisa sobre HIV, você quer fazer? A gente não pode. Por quê? A mãe daquela mulher não sabia que ela tinha HIV.
ela achava que ela estava ali para uma consulta com o médico, só. Então, a mãe dela estava dentro do bloco, né, que é de tratamento para o HIV, mas ela não sabia. Ela não sabia que a filha tinha um HIV, ela não sabia que a filha fazia tratamento ali. Então, essa barreira de falar sobre o seu diagnóstico se estende também para os profissionais da saúde. E lá sempre é feito esse estímulo que elas façam, sim, a consulta com o psicólogo. Os psicólogos estão sempre disponíveis. A equipe lá ela é multiprofissional. Ela conta com psicólogo, ela conta com serviço social, ela conta com enfermeiras, ela tem serviço de odontologia, ela tem médicos infectologistas, ela tem tem nutrição também. Então, lá é um serviço completo para essas mulheres, mas acontece que muitas vezes elas se restringem, principalmente de conversar sobre a sua condição. Ok, muito obrigado aí pelo esclarecimento, Priscila. A gente viu que o conhecimento que você traz aí da pesquisa que foi elaborada, né? Eu acho que ainda está em andamento, Priscila. Já finalizou as entrevistas? O processo de entrevista já foi finalizado, e aí a gente está fazendo aí as análises estatísticas. Hum, exato. Só por questão, tem esse episódio, né, que você já havia me contado de algumas pessoas que tinham parentes que iam juntos que não sabiam, né, que as pessoas tinham HIV. Eu queria uma outra pergunta, bem mais por curiosidade, em relação ao quantitativo de pessoas que vocês analisaram na pesquisa, né, e em relação também à faixa de idade. Você poderia falar alguma coisa? Então, nós realizamos com 220 mulheres. A faixa etária foram maiores de 18 anos. Porque nós buscamos mulheres que tinham vida sexual ativa, porque a pesquisa ela foi voltada para essa questão da vida sexual, sobre comportamento preventivo, conhecimento de risco, comportamento de risco. Então, foi focado principalmente para as mulheres que tinham vida sexual ativa, que fossem maiores de 18 anos, e a partir dos 18 anos nós pegamos diversas faixas etárias. Ok. Uma outra pergunta aqui que se suscitou a curiosidade é que e você relatou durante a apresentação que muitas dessas mulheres elas eram do interior, né? E no interior mesmo tendo tratamento, existindo tratamento, pessoas preferiam ir para um lugar longe, né, do local de residência para poder se tratar devido à a difusão, vamos dizer assim, do diagnóstico da pessoa que poderia ocorrer, né, seja acidentalmente ou seja intencionalmente por outras pessoas. É, você conseguiu ter nos relatos que você ouve da entrevista de outras pessoas, tipo, a pessoa tinha o HIV, mas conhecia alguma outra pessoa que não fazia tratamento, porque justamente por essa questão de não ser, não ter, não querer divulgar, né, o diagnóstico. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar isso, até porque muitas das pessoas não contam, então as pessoas da cidade não sabem. E aí é muito importante essa sua fala, Elton, porque a gente vê que são necessários grupos de conversa com essas mulheres e com os portadores, né, de HIV em geral, sobre o seu diagnóstico. Eles não têm um grupo de apoio, eles não têm uma rede de apoio em que ele possa, assim, tal dia nós vamos lá conversar, todo mundo relatar suas experiências. Não tem, principalmente pelo medo, né, de ser identificado por alguém, e também pela questão de que não se tem esse pensamento. Então, quando a gente abordou algumas mulheres, elas diziam assim: "Ah, mas vai ser só eu ou vai ter outras pessoas juntos? Porque se tiver outras pessoas eu não quero", entendeu? Então, a gente vê essa dificuldade que elas têm em interagir com os outros, com outras pessoas. Ok. Eu acho que está chegando próximo do nosso teto aqui de tempo, e não tem mais nenhuma pergunta no chat. Aquelas pessoas que quiserem receber o certificado, elas podem colocar o nome completo no chat e o e-mail, que a gente vai providenciar o certificado aqui da palestra. E aí, se você quiser, só para fazer as suas considerações finais, Priscila,
né, fazer essa última fala para poder fazer o encerramento aqui. Então, eu queria dizer que, apesar de sermos poucos, somos 8 pessoas, não é isso? Qualquer quantitativo em que a gente possa Mas Priscila, a gente depois vai reproduzir no YouTube e provavelmente a gente, visualização vai ser é bem maior, verdade, né? realmente, Elton. Então, assim, o quanto melhor isso puder ser divulgado é muito importante, porque as mulheres precisam muito, e qualquer portador de HIV, aqui eu estou puxando a sardinha para o lado das mulheres, porque é o foco da pesquisa e dessa palestra, mas que as pessoas com HIV, elas precisam dessa sensibilização da sociedade para que elas possam conviver em sociedade como qualquer outro indivíduo merecedor, como eles são, como qualquer pessoa. Então, se vocês puderem, divulguem, conversem com seus amigos, conversem com familiares, até porque a gente sabe que o HIV ele é uma patologia que não discrimina, então qualquer um está suscetível a se contaminar, a conviver com essa patologia, e que isso não é o fim do mundo. Você não, a sua vida não acabou aqui porque você se contaminou com o HIV. Tenha uma vida após o HIV. Muita gente diz que tem vida após a morte, mas também tem vida após o HIV. Então, você consegue viver normalmente em sociedade, consegue viver muito bem, fazendo seu tratamento e vivendo com as outras pessoas, afetiva, sexual, psicológica. E é isso que eu queria dizer. Eu queria agradecer a todos desde já. E aí o tempo está acabando, eu não vou me prolongar mais. Obrigado, Elton. Ok, eu que agradeço, viu, Priscila? Agradeço aos outros participantes, né? Um tema bastante relevante. A gente pretende posteriormente fazer outras palestras dentro do ciclo de palestras de vários assuntos, né? E agradeço. Muito obrigado e obrigado a vocês. Até a próxima vez, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Pessoal, obrigada.